Fala galera, esse aqui é o Cyber Thiago canal. Eu sou o Thiago Dias e hoje a gente vai falar sobre uma série muito legal da Amazon Prime do ano de 2015, que é a The Man in the High Castle. Bora lá? Em algum momento da sua vida lá na escola, quando estava no ensino médio, aprendendo sobre a Segunda Guerra Mundial, você já conseguiu se questionar como a história poderia ser, como a história não, a realidade poderia ser outra, se determinados rumos ali da história tivessem acontecido de uma forma um pouco diferente daquela que aconteceu? Se, por exemplo, a Alemanha tivesse ganho a guerra em vez de perdê-la, como foi? Se os Estados Unidos tivessem recebido a explosão atômica em vez do Japão tê-lo recebido, tendo a sua capital, Washington DC, destruída em 1949 ou 45, por aí. Bom, o Japão foi 45, mas no caso desse universo paralelo poderia ter sido um pouco mais tarde, a destruição de Washington, não sei. Já parou para imaginar isso? Bom, se não, esse é um convite que a série da Amazon Prime, do ano de 2015, The Man in the High Castle, está propondo. A história é bem interessante, é baseada no livro homônimo do Philip K. Dick, escrito no ano de 1962. E como toda obra dele, vem carregada cheia de paranoia. É bem interessante e nós vamos falar um pouco mais sobre ela aqui agora. Primeiramente, a gente vai falar sobre o universo em que a história se passa. A história, em português, O Homem do Castelo Alto, se passa numa realidade alternativa, onde a Alemanha e o eixo nazista ganhou a guerra, e o território dos Estados Unidos foi dividido entre os nipônicos, que ficaram com os estados do Pacífico, e o Império do Reich, que ficou com os estados do leste, tendo ali no meio entre os dois uma zona neutra. E a Guerra Fria, nesse universo paralelo onde se passa a história, está sendo vivenciada entre o Império do Reich e o Império Japonês. Em vez dos Estados Unidos terem atacado a cidade de Hiroshima e Nagasaki, finalizando a guerra em 45 com o armamento nuclear, foram os alemães que conseguiram atacar os Estados Unidos, destruindo a cidade de Washington com uma potência nuclear, que de acordo com a série eles chamam de bomba A. Isso, tendo esse cenário estabelecido aí, vem a apresentação dos personagens e eles tentam contar a história de forma a integrar as duas realidades ali, as diversas realidades existentes desse cenário. Então você tem personagens que estão na costa oeste e personagens que estão na costa leste, e eles meio que vão se encontrar ali na zona neutra nessa primeira temporada. Então é meio que o enredo da primeira temporada, meio que tenta mostrar todo aquele universo, todos os Estados Unidos dessa realidade aí. A gente tem na costa oeste a Julia, o Franklin, que mora na cidade de São Francisco, que é uma São Francisco totalmente influenciada pela cultura japonesa, que não é muito diferente da realidade, mas só que tipo assim, baseado no que a gente já vê em filme, vê em TV por aí, mas é de uma forma de subjugação mesmo, da cultura japonesa estar ali. E você tem a Julia, como eu estava falando, o Franklin e o ministro Tagomi, que também é muito importante na história, que é quem entra com o I Ching, que é aqueles conceitos chineses, é um livro antigo chinês de sabedorias e que funciona também como oráculo, e o ministro faz o uso dele como oráculo para tomar as decisões dele ali importantes durante a série, o que ajuda a definir parte da trama. E na parte leste a gente tem o Obergruppenführer, que é o responsável pelo controle da cidade de Nova York, o Joseph, ou Joey, que é quem vai parte ali da cidade de Nova York, a princípio sobre a resistência, em direção à zona neutra, levando um caminhão de cafeteiras, mas na verdade o objetivo dele é levar um filme. E esses filmes misteriosos aí são que definem o enredo da história. O Führer, o Império Alemão, está atrás desses filmes que mostram realidades alternativas, e os personagens se deparam ali com essas realidades mostradas nos filmes, os personagens principais, é quem tem os filmes nas mãos, e eles não sabem se é uma produção cinematográfica, se é uma propaganda, e é confuso para eles. E é aí que a história acontece, sobre esses filmes. É bem interessante, pelo menos na primeira temporada. Os personagens vão aprontando ali altas confusões, como diria o cara da Edição da Tarde, com a Yakuza, com o Reich e com os Kempeitai, que é a polícia japonesa de investigação ali, do lado imperial, nos estados do oeste. Então eles arrumam bastante encrenca, o que dá bastante ação para a série. Então a série tem ação, tem romance, tem suspense, a trama é inteligente, ela é complexa, os personagens não são personagens rasos, você consegue ali, às vezes você fica até difícil definir de forma concreta padrões de vilania ou de heroísmo por parte deles, porque naquela realidade em que eles estão ali, existe um propósito sempre por trás de cada atitude deles ali, que pode ser benéfico ou maléfico, mas que no fundo é sempre de sobrevivência, e sempre tem um grau ali de valentia
de coragem, ou assim, eles são mostrados realmente como humanos, saca? Bem aprofundada a personalidade deles, é bem interessante isso, é bem legal essa parte da série. Não sei se o livro é assim de fato, mas a série é caprichada nesse sentido de mostrar esse lado real da psique dos personagens ali, entendeu? Ela também mostra uma diferença de padrão de moral com relação aos japoneses e ao Reich. No Reich é meio que cobra comendo cobra. Existe ali aqueles que têm uma lealdade ao Führer, mas o Führer já está velho, o Hitler já está velho, já está doente. Os nazistas têm aquela questão de que o forte tem que prevalecer, então os doentes têm que ser eliminados. Então já estão querendo pegar o poder do Hitler, e eles não querem muito isso, porque tem aqueles que estão satisfeitos com a ideia. Mas do lado japonês, tem aqueles que estão satisfeitos com a paz estabelecida. Os nazistas já têm essa fome de querer comer o lado japonês que está lá, de não deixar a história ficar bem assim, como a gente já vê que é o comportamento deles mesmo. Voltando a falar essa questão da moralidade, os japoneses parecem que o propósito deles é divino, é fé, é uma honra ali, além do poder, enquanto os nazistas são um propósito realmente de extermínio, de poder e dominação só. Então, meio que fica aí essa característica evidente dos dois lados da história, dos dois polos ali que se estabeleceram. A cenografia é maravilhosa, é muito bem feito, você realmente se sente quando vê a série que está imerso naquele universo paralelo ali, onde aquela é a realidade. Então você vê uma Nova York onde você tem intensa propaganda nazista, tem até uma imagem legal da Times Square como se ela tivesse sido dominada pelo Reich, com as propagandas nazistas e tudo mais. No local do famigerado World Trade Center está o castelo do Reich de comando na sede de Nova York. No lado japonês a gente tem aquela São Francisco com as músicas todas ali japonesas. A questão dos automóveis na rua em Nova York, você vê muito Fusca, você vê muito Mercedes, que é para mostrar o poderio, ou seja, os alemães iam impor prevaleceu o seu poderio mecânico ali, tecnológico também, e mercadológico, né, sobre a cidade. Então não é ser Ford que você ia ver andando nas ruas de Nova York. A Berlim, mostrada na série, não é a cidade de Berlim, é a cidade de Germânia, idealizada pelo Hitler e pelo arquiteto-chefe dele, o Albert Speer. Então mostra todas aquelas edificações megalomaníacas que eles tinham intenção de construir lá, como o Volkshallen, ou Grosshallen, que era o grande salão ali do povo. Todo o império mostra seu poder por meio da arquitetura, e o nazismo não era diferente, né? Que ele tinha essa intenção também com essa cidade de Germânia aí. E a série mostra a cidade de Germânia, com os monotrilhos, que também é uma tecnologia alemã, é bem legal. Nessa realidade, a cultura norte-americana é uma cultura decadente, morrendo, assim. Então você não tem Elvis e Pelvis nos anos 50 dessa realidade, você não tem Disneylândia, vários filmes, a Branca de Neve fazendo sucesso no mundo todo, não. Você tem ali os programas de TV japoneses e os programas de TV alemães com aquela história ali, com aquele universo sendo retratado e bombando na cabeça do pessoal ali. Mas o mais assustador que a série mostra, e que é o alerta que eu acho que ela deixa aí, é uma tese até, uma teoria, uma ideia que a escritora Hannah Arendt defendia no começo do século XX, e o Philip K. Dick teve contato com o escrito dela, principalmente aquele Eichmann em Jerusalém, que ele, na época que ele escreveu a série, o livro The Man in the High Castle, é sobre a questão da adaptabilidade humana a situações absurdas, assim, né? Então, os nazistas, igual o Obergruppenführer também é um exemplo disso. Eles faziam toda aquela crueldade, tinham toda aquela ideia horrível sobre as outras etnias humanas, ou os outros comportamentos humanos que não correspondessem aos ideais deles lá. Praticavam toda aquela política de extermínio, de morte, eram incrivelmente violentos, tinham essa mentalidade sanguinária, mas em casa, entre os seus, eles eram uma família normal, que parava, sentava, escutava o rádio, via TV, contava uma história de amor pro filhinho dele para dormir. O Obergruppenführer mostra muito isso. Ele tem uma crueldade humana muito forte com aqueles que são contra a ideia do Reich, mas em casa ele é um pai amoroso, super preocupado com o filho. Então essa ideia, esse alerta fica ali. Você consegue perceber isso quando os personagens principais encontram personagens secundários vivendo a sua vida ali normalmente. Então, por exemplo, o Joseph encontra com um policial em uma situação em que estava uma nuvem de fuligem, e o policial fala normalmente com ele: não, hoje é dia do hospital queimar os deficientes e os doentes terminais ali, como uma naturalidade, né?
E a gente pensa que isso está muito longe da nossa realidade, não está não. É, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, ou então a situação atual que a gente está vivendo com relação a esse perigo todo aí, né? Nós vemos as notícias no jornal de morte, de assassinato, com certa naturalidade, tomando café, almoçando e conversando, né? Aí você tá falando, né? A situação tá difícil mesmo. Mas segue ali como se não fosse absurdo alguém estar morrendo de forma absurdamente violenta e estar servindo como espetáculo para todo mundo, saca? Nossa realidade também não é tão diferente dessa monstruosidade que a gente vê nesse universo paralelo, não. Nem tá longe de ideias parecidas vingarem de novo, como a gente vê em perseguições religiosas aí, que tem acontecido por aqui. Esse é o alerta que a série deixa, eu acho. É um dos alertas que a série deixa. Não que ela tenha intenção de deixar alerta, mas é uma coisa que a gente absorve dessa história. E é isso que eu tinha para falar aí hoje sobre ela. Vejam, é boa, compensa, é da Amazon Prime. Tem um livro também do Philip K. Dick. Tem umas diferenças do livro para a série. Dizem que a série é melhor. Eu não li o livro ainda, eu só vi a série, então só posso opinar sobre a série. Pretendo ler o livro. Mas eu gostei. Eu achei interessante, faz pensar, é boa. Valeu!